Bem-vindos à Rádio Web Tutoria do Centro Universitário Uninter. Começa agora mais um programa de tutoria. O programa é promovido pela Tutoria Central e pela coordenação do seu curso. Olá a todos os ouvintes da Rádio Web Tutoria. Iniciaremos hoje com os professores Rui Valese e também a professora Vanessa, intérprete de Libras Tânia, do curso de Teologia, Sociologia e Filosofia. Hoje eles irão falar sobre a disciplina Libras. Olá, professor. Olá, Eduardo. Olá, professora Tânia. Olá, professora Vanessa. E olá, alunos e alunas do Centro Universitário Uninter dos cursos de Teologia, Filosofia e Sociologia. Então estamos hoje aqui para conversar um pouquinho mais sobre a disciplina de Libras. Vocês já têm aí o roteiro que nós passamos da disciplina de Libras para a atividade de APOL. Tem algumas questões que vocês já podem acompanhar, né? E vão poder acompanhar a partir de algumas questões que nós vamos trazer para vocês para complementar não somente o conteúdo da rota de aprendizagem, mas nós vamos explorar um pouco a professora Vanessa, que está aqui conosco, né? Para ampliar um pouco mais, né, a formação de vocês. Então eu vou pedir para a professora Vanessa que se apresente para nós, dizendo um pouco da sua formação, né, da sua trajetória acadêmica e principalmente como é que foi esse processo, tanto na vida assim, pessoal, particular, até a sua formação na trajetória acadêmica, lá desde as séries iniciais, como é que era essa convivência com quem tanto tinha a deficiência auditiva, né? Ou com alguém com quem não tinha, né? Como é que era esse relacionamento, né? Tinha dificuldade, não tinha facilidade? Como é que foi isso para você nesse processo de formação? Então, olá, eu sou a professora Vanessa. Então, eu vou fazer um resumo da minha vida. Eu nasci ouvinte, mas eu tive com 1 ano e meio, eu fiquei doente. Daí o meu pai insistiu que eu entrasse numa escola regular, numa escola de ouvintes. Não tinha intérprete, eu fui oralizada também, não aprendi a Libras. E então tinha os seus limites, sim, porque em casa a minha mãe me ensinava o português, me ajudava. Eu entendia também a oralização, eu lia bastante, eu sei que é importante ler, eu procurava palavras no dicionário, então eu cresci desse jeito. Então, na verdade, eu tive o contato com o surdo com 15 anos. Eu não sabia nada de língua de sinais. Então, as pessoas falam, nossa, como você sabe ler bem? Eu ajudava os colegas surdos. Então, porque eu também me esforçava, porque eu tinha um sonho de entrar na faculdade. Então, isso antes era a oralidade, não tinha lei de Libras, nada, até o ensino médio. Eu fiz um curso na Universidade Federal do Paraná, no ensino médio, não tinha intérprete de Libras, eu pedi ajuda para os meus colegas, para os professores também. Fiz um curso na área de informática, pedia para o professor, fale de frente para mim, não fale de costas, porque eu faço leitura labial, então eu não vou conseguir acompanhar as aulas. Então essa trajetória foi sempre assim. Eu fiz vestibular, também reprovei, porque não tinha intérprete, não tinha lei de Libras. Então foi um esforço meu e da minha família e a minha vontade também de entrar numa faculdade. E no ensino médio, na Federal, eu acabei desistindo do curso. Depois eu fiz um outro curso, também desisti. Aí depois veio a Lei de Libras em 2002. E aí teve o primeiro curso de Letras Libras pela UFSC. Eu fiz, era à distância, então eu fiz no polo aqui da Universidade Federal do Paraná. Então foi a primeira vez que eu também tive contato com Libras, assim, bem profundamente, porque sempre tive contato com ouvintes. Então, quando eu tive contato com a Libras, meu Deus, para mim foi assim, amor à primeira vista, porque
eu entendia já as coisas. Eu falei, nossa, mas por que eu não tive isso já, né, anteriormente? Eu desisti de alguns cursos porque não tinha o intérprete, eu não conseguia entender 100% da leitura labial. Então, com a Libras e com esse curso de letras Libras que eu fiz, nossa, foi assim muito bom. E a minha primeira língua era o português e a segunda era a Libras, e agora inverteu. A minha primeira língua é a língua de sinais, que é a Libras, e a segunda língua a língua portuguesa. Daí eu já fiz pós em Libras depois da faculdade, de uma pós em materiais didáticos aqui no Uninter, a segunda pós. E fiz uma terceira especialização também em educação especial. E agora eu estou terminando o curso de pedagogia também aqui no Uninter, porque eu gosto de trabalhar com crianças e meu objetivo agora é trabalhar também com crianças surdas, futuramente. Por isso, fazendo o curso de pedagogia, são 4 anos. E eu já ensino algumas crianças surdas e eu gosto disso, então estou procurando essa formação acadêmica, apesar de já ter algumas especializações no curso de letras libras, mas o curso de pedagogia vai me ajudar muito nisso. Então, isso é importante. Então, na questão das crianças, é importante eles já desde pequenos aprenderem o visual. E aqui no Uninter eu trabalho com os alunos, né? E fala assim, não, mas eu não estou entendendo Libras, chama o intérprete. Não precisa chamar o intérprete. Vamos treinar o visual com os alunos ouvintes aqui do Uninter, porque esse é o trabalho da Libras, né? Ela é visual, então vamos treinar o visual que vocês vão conseguir, não há necessidade do intérprete. Muito bem. Tá aí uma trajetória de vida e acadêmica que serve para nós que somos professores e futuros professores, né, começarmos a pensar de que maneira tem se dado o processo de inclusão nas escolas, e olharmos que nas salas de aula, né, nós não temos todos os alunos iguais, por mais que haja um discurso de querer igualar todo mundo, né? E tá aí o exemplo e a trajetória da professora Vanessa, que nos ajuda a compreender, né? E pensarmos que mudou um pouco essa trajetória a partir da aprovação da lei, mas vamos pensar quantas pessoas ficaram fora do processo de escolarização formal enquanto essa lei não existia, né? Pelo menos do espaço da escola pública, né? Já que algumas escolas particulares ou confessionais ou de filantrópicas, né, já realizavam esse trabalho. Agora eu vou dar uma pausa um pouco para a professora Vanessa, mas eu vou pedir para a nossa intérprete também se apresentar, já que nessa nossa conversa ela também tem um papel fundamental, né, que ela está fazendo aqui a mediação entre as questões que eu estou levantando e as respostas que a professora Vanessa vai nos dar. Então eu gostaria que a professora Tânia também se apresentasse, né, para nós aqui, né, nos contasse um pouco a sua trajetória, né, nesse trabalho que ela faz, né, de intérprete de Libras, que num momento ele é importante, né, e como a última fala da professora Vanessa nos colocou, né, que é essa tentativa de não precisar, a partir de um determinado momento, de não precisar mais desse intérprete, né? Mas vamos deixar que ela mesma se apresente para nós aí nessa trajetória dela também como intérprete de Libras. Olá, professores, tudo bem? Meu nome é Tânia, eu sou intérprete aqui do Centro Universitário Uninter já há quase 8 anos. Já trabalhei em outra instituição de ensino superior também. Então, eu estou nessa trajetória de intérprete de Libras de ensino superior há quase 17 anos. Comecei no ensino superior, depois eu peguei educação infantil e ensino. Comecei com um menino na 3ª série, né, que hoje é 4º ano. Então, assim, ser intérprete de Libras para mim, eu estou realizada, né? E é assim, é uma língua. Libras é uma língua, é a segunda língua do Brasil. Então, nós temos que ter ciência disso e
estudar e compreender e estar falando essa língua também para estar comunicando com as pessoas surdas. Realmente, aprender uma língua... Quando a gente vai aprender o inglês, geralmente os professores na sala de aula de inglês, eles falam só em inglês, né? E o aluno está ali e ele tem que tentar e tem que se esforçar para conseguir entender o inglês e fazer aquela comparação com a língua portuguesa. A Libras não é diferente. Então, se o professor surdo tiver um intérprete de Libras junto em sala de aula, acaba que os alunos ouvintes vão prestar mais atenção no que o intérprete está falando, na tradução do professor surdo, do que nas expressões e nos sinais que o professor surdo está fazendo. Então, eu penso assim que numa primeira aula, uma aula ou 2 aulas iniciais, tudo bem que tenha um intérprete para dar só uma explicação, ajudar na explicação, porque o professor surdo tem condições plenas de dar essa explicação sozinho. Mas, de repente, os alunos chegam meio assustados e tal, então, ali, só para acalmá-los. Mas depois o professor surdo dá conta sozinho do recado. Muito obrigado, professora Tânia. Então, vamos lá. Continuando, então, a nossa conversa, eu gostaria que a professora Vanessa dissesse para nós, né, o que é Libras, né, para os nossos alunos entenderem, assim, de uma maneira bem simples, né? Então, a gente já conversou um pouquinho, já apareceu isso, mas assim, de modo mais sistemático, né? O que vem a ser, então, Libras, né? Para os alunos enquanto alunos, mas depois enquanto professores em sala de aula. Então, Libras, L-I-B-R-A-S. L-I é língua, não é linguagem, é diferente. Então, é língua. B-R-A é brasileira. Daí o S é sinais. Então, língua brasileira de sinais. E também tem a sintaxe. Tem a gramática, por isso é uma língua. Porque tem toda essa sintaxe, a gramática, tem fonemas, tem morfemas, tem os 5 parâmetros linguísticos da língua brasileira de sinais. Tem o visual também, e as expressões faciais, tem os movimentos. Então, os 5 parâmetros da língua de sinais o movimento, o ponto de articulação, a configuração de mãos, que é a forma das mãos, tem a expressão e tem a direção. Então, esses são os 5 parâmetros linguísticos da língua de sinais. Então, e a língua portuguesa também tem a sua gramática. Por isso que a gente não pode chamar Libras de linguagem, e sim de Libras, de língua brasileira de sinais. Então, a questão da Libras, ela não conjuga verbos, ela conjuga, sim, nas expressões que ela usa, né? Passado, presente e futuro. E a língua portuguesa, você já vai conjugar esses verbos na escrita e na fala também. Deixa eu ver se eu entendi direito. Aqui fala nos 5 parâmetros, fala de ponto de articulação, né? O que vem a ser esse ponto de articulação nesses 5 parâmetros? Porque a configuração das mãos, eu imagino que seja os gestos, né? Que cada gesto tem um significado diferente, né? Mas o que vem a ser esse ponto de articulação? Tem a ver alguma coisa com a articulação para quem fala, por exemplo, a articulação das palavras, ou não tem nada a ver com isso? Vou explicar. Então, o que é a configuração de mãos? Vamos primeiro pela configuração de mãos, daí eu já explico o ponto de articulação. Então, a configuração de mãos, por exemplo, faz o sinal, você põe a tua mão com a palma aberta, com as mãos inteira aberta. Aí você fecha os 3 dedos do meio e faz, por exemplo, um hang loose. Um hang loose. Tá? Então, essa forma da mão significa configuração de mãos. Então, configuração da mão é a forma que a tua mão vai dar. Então, por exemplo, como nós estamos falando, o hang loose, né?
Agora que o professor perguntou sobre o ponto de articulação. Isso. Então, nós temos o ponto de articulação na testa, na orelha, na barriga, no tórax, ou no espaço neutro que é na frente, né, na frente da gente. Então, por exemplo, esse hang loose, se você fizer um movimento com o braço saindo do teu ombro horizontalmente para frente, ele vai significar avião, mas ele não tem um ponto, ele tem um ponto neutro no espaço. Mesma configuração de hang loose, né? Ou a letra Y. Se você colocar o polegar, a ponta do dedo, no meio da testa, o que significa? Significa, você coloca no meio da testa e dá uma giradinha circular no sentido horário. Então, isso significa bobo. Agora, o outro parâmetro, o movimento. Então, por exemplo, você está com a mão com a mesma configuração. Se ele está parado, ele está parado. Agora, o movimento do avião na horizontal, que sai do ombro para a direção da frente do teu corpo, então esse é um movimento. Então, esse é um dos parâmetros também, que vai configurar a palavra avião. Agora, a orientação. Então, o avião, né, o mesmo exemplo do formato da mão do hang loose, né, para ficar mais claro para os alunos entenderem. Então, sai do ombro e vai na horizontal para frente do teu corpo. Então, é essa direção para frente na horizontal. Então, isso é o outro parâmetro, que é a direção ou orientação. E a expressão, que também é um parâmetro. Dá para usar a expressão, tem que usar. Agora, por exemplo, se você faz o avião geralmente faz um barulho, né? Então vai... Aí você já faz o biquinho, já faz o som junto, que é o movimento que o avião está decolando ou, né, descendo. Então, isso tudo são os 5 parâmetros da Libras, que faz parte da linguística. Então veja aí, alunos, que a comunicação pode parecer simples, né? Não complicada, não é isso, né? Mas ela é complexa no sentido de que vai usar vários elementos para comunicar uma ideia, né? E aí, digamos assim, temos que tomar cuidado, porque de repente uma simples variação de um movimento ou de uma configuração, né, pode você passar uma informação equivocada, que é aquilo que a gente também faz, né, e que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, na escrita, né? Vamos pensar, por exemplo, quando você está escrevendo um texto, se você não coloca uma vírgula no lugar correto, né, o sentido que você queria dar para uma frase vai mudar completamente. Então está aí uma semelhança que nós podemos encontrar, né, entre a língua escrita e a língua brasileira de sinais, né? Uma outra questão que, a partir do conteúdo aí de Libras, né, o que vem a ser o bilinguismo, né? Daí gostaria que a professora Vanessa explorasse também um pouco mais essa ideia, né, dentro do conteúdo de Libras. Tá, então, aqui no Brasil, o bilinguismo. Então, vamos pensar assim. Primeiro vou explicar pelo lado dos ouvintes. A L1, para os ouvintes, é a língua portuguesa. E a L2, para os ouvintes, pode ser a língua francesa ou a língua inglesa. Agora, para os surdos, a L1, que é a língua 1, é a Libras. Mas, por exemplo, ele nasceu surdo ou não, nasceu ouvinte, então vai depender. Eu, por exemplo, a minha primeira língua não foi a Libras, porque eu aprendi em casa, a minha mãe me ensinou, eu fui oralizada, então a minha língua, a L1, era o português. Mas agora eu uso a L1 como a Libras e a L2 como a língua portuguesa. Agora, então, eu escrevo português, porque é importante, está escrito isso na lei também, o surdo tem que aprender a escrever a língua portuguesa. Então, a L2 para o surdo é a língua portuguesa escrita. Então, esse seria o bilinguismo. Seria a língua portuguesa escrita
como L2 e a Libras como L1. Ainda existe um pouco de dificuldade do bilinguismo dentro das escolas. Nós temos no Brasil algumas escolas bilíngues já, as escolas que ensinam a Libras e a língua portuguesa escrita para o surdo, que seriam as escolas bilíngues. Mas ainda nós estamos em processo de vamos dizer assim, de evolução dessas escolas dentro do nosso país, porque precisamos ter profissionais bilíngues também para estar dentro dessas escolas. Então, reforçando, precisa de é um processo lento, precisa de consciência de todos os profissionais que trabalham nessa área. Então, são 2 línguas, bilinguismo, 2 línguas, no caso dos surdos, a língua portuguesa escrita e a língua de sinais, ou seja, a Libras, dentro de um contexto escolar. Uhum. Eu lembro que há uns 17 anos atrás eu tive a minha primeira experiência de ter um aluno com deficiência auditiva em sala de aula, né? E aí eu já estava com 15 anos praticamente de sala de aula e nunca tinha tido nenhuma formação para trabalhar com esse tipo de aluno, e aí fiquei naquela situação, e também já era no ensino superior, né? E agora, o que eu faço, né? E a turma chegou para mim: professor, tem uma aluna, né, que é deficiente auditiva, mas não se preocupe que tem uma colega que senta do lado dela, né, e não se preocupe com o que o senhor vai falar, porque pode falar normalmente, que a pessoa do lado vai fazer a tradução, né, para ela, né? Eu acredito que esse é um dilema, um problema que mais frequentemente os professores têm enfrentado, né, a partir das leis e das iniciativas de inclusão que começaram a acontecer nas últimas décadas, né? E queria colocar aqui 2 questões para a professora Vanessa nos ajudar a pensar a partir das suas informações e experiência, que é assim: primeiro, do ponto de vista prático, né? O que um professor, quando se vê nessa situação, né, e que ele não vai ter um professor intérprete em sala de aula, né, como que ele deve agir, né? Como que ele deve se comportar? Isso do ponto de vista prático, porque a gente sabe que às vezes conseguir um intérprete para a sala de aula vai depender de uma certa burocracia, de uma questão legal, de vontade da mantenedora e assim por diante. Mas ele vai ter que resolver, vai ter que se virar ali com esse aluno em sala de aula. E depois, né, quais são as garantias legais que tanto o professor quanto o aluno tem nesse processo de inclusão, né? Então, 2 questões: como que o professor deve agir, né, deve se comportar, e por outro lado, quais são as garantias que esse professor tem e esse aluno tem dentro desse processo de inclusão. Boas perguntas, então vamos lá. Então, antigamente não tinham as leis, tinham esses limites, né, essas dificuldades. Na verdade, como o professor falou, é quase, né, me senti eu aluno, né, professor, por favor, vire de frente para mim, não fale de costas, eu preciso olhar, né, porque eu faço leitura labial. Agora, tinha uma vez que um professor tinha um bigode, falei: professor, o senhor precisa, por favor, cortar um pouco o bigode porque dificulta o meu entendimento. Então, né, ela mesmo teve que ir falando para os professores, né, como deveria agir. Então, professor, por favor, eu sempre vou precisar sentar na frente para conseguir olhar o senhor falando. Eu chegava para o professor e falava: professor, eu não entendi, pode explicar de novo? Então eu sempre chamava o professor. Aí o professor começou, né, a falar: tá tudo bem, tá conseguindo entender. Então o professor já foi se acostumando, mas eu tive que fazer todo esse processo. Aí chegou uma época que ele começou a adaptar uns textos, porque os livros eram muito complexos, eu não conseguia fazer a leitura toda do texto do livro. Então chegou uma época que esse professor fazia essas adaptações, chegava com textos para mim. Mas assim, tem professores e professores, tem professores mais fáceis, né, de conseguir esse contato, tem professores que, né, não entendiam a minha situação em sala de aula. Então,
vai de professor para professor, da consciência do aluno e do professor também, né? Porque o aluno, ele infelizmente, ele vai ter que cutucar o professor e falar, eu sou assim, eu sou assado, até conseguir um intérprete que venha a colaborar nessa mediação. Agora, respondendo à segunda questão dos direitos dos alunos e dos professores legalmente, então nós já temos a Lei de Libras há 15 anos, né? Que teve um congresso, teve a Declaração de Salamanca, que começou em 1994, mais ou menos 1994, 98. Então já se debatia sobre inclusão, sobre os deficientes no geral, né? Agora, focando na questão do surdo, ainda também não tinha essa questão do intérprete. Então, fazem 15 anos que tem essa lei, que foi em 2002. O número da lei é 10.436. Então, essa é a primeira lei, né, do ano de 2002. E aí veio o decreto para regulamentar essa lei, que é o 5626 de 2005, de dezembro de 2005. Então, essa lei e esse decreto, eles vêm a dar essa base legal, tanto para professores como para surdos, e também para divulgação e aceitação da Libras, né, como língua oficial. Então, essa lei dá o direito do aluno surdo ter um intérprete em sala de aula, dá o direito do professor ter cursos para saber como trabalhar com a inclusão, dá direito fora de sala de aula, né, em setores, em órgãos públicos e particulares também, a esse direito do surdo ter um intérprete para fazer essa mediação linguística. E também de mostrar, né, que o surdo, ele é capaz de estar em todos esses locais e dentro de sala de aula, de aprender e desenvolver como qualquer outra pessoa. Muito bem, que bom. Aí alguns esclarecimentos, né, para nós professores e futuros professores, né, dessa situação que está colocada e que cada dia cobra de nós, né, mais e mais qualificação, e também as próprias condições de trabalho, né, que nós temos que pensar que o aluno de inclusão, ele tem os direitos, né, e nós professores também temos o direito de ter as condições de trabalho para podermos realizar um trabalho de qualidade para todos os alunos, né, e não somente para alguns. Agora, queria levantar uma questão, acho que um pouco mais direcionada para os cursos de filosofia, sociologia e teologia, porque são cursos que trabalham com conceitos, né, com conceitos abstratos. E eu queria que a professora Vanessa nos desse uma ideia assim, como é que o professor de filosofia, de sociologia e de teologia, né, mesmo que tenha lá um intérprete, né, e o intérprete vai fazer esse processo de mediação, né, como é que ele faz para trabalhar os conceitos abstratos com o aluno que tenha a deficiência auditiva, né? Como é que esse aluno, né, como é que esse sujeito percebe os conceitos abstratos, né, para que o professor comece a pensar técnicas, mediações, inclusive para facilitar o processo de aprendizagem desse aluno, tá? Os cursos mencionados pelo professor, com certeza já conhecem os autores, os filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles, com certeza já ouviram falar. Então, esses três filósofos, eles já acreditavam no surdo, cada um à sua forma, mas eles já tinham a sua opinião formada. Então, que eles têm uma língua, que eles são assim, que tem que respeitar, que tem os seus direitos, cada um ao seu modo estudou. Então, que eles não são inferiores,
né? Apesar da época achar que os deficientes eram inferiores, mas eles já pensavam, né, nessa situação do surdo, dos deficientes. Agora, na questão de como ensinar, que estratégias um professor pode usar em sala de aula para estar ensinando conceitos abstratos para um aluno surdo, mesmo tendo a mediação de um intérprete de Libras. Então, como eu já mencionei, o surdo ele tem um visual muito apurado, quase que enxerga 360 graus. Então, é importante que esse professor, junto com o intérprete de Libras, eles tenham imagens. Como ele é visual, então, assim, Sócrates, vai falar de Sócrates, vai escrever o nome Sócrates. Mas é importante também, querendo ou não, apesar de não ter fotografia na época, né, tem umas imagens dele. Então, coloque essa imagem. Então, o surdo já vai conseguir memorizar ou, sabe, não esquecer tão facilmente quem é Sócrates, porque quando for falado em Sócrates mais uma vez, 2, 3 vezes, já vai vir aquela imagem dele. E daí todos os estudos que foram feitos, também o que puder mostrar no visual é o ideal para estar ajudando a esses conceitos abstratos a serem interiorizados e aprendidos pelo aluno surdo. Por exemplo, um professor coloca uma palavra, um outro exemplo, né? A palavra Egito. Mas o que é Egito? Daí o professor começa a desenhar, por exemplo, uma pirâmide. Ah, tá, então já sei, tá falando de Egito. Então é só para dar uma contextualizada. Um desenho que seja, uma imagem, se o professor não esqueceu uma imagem ou sabe desenhar mais ou menos, coloca ali, já vai ajudar. O surdo é rápido, ele pega no ar, assim, meio traço, ele já está entendendo o que está sendo desenhado. Muito bem. Bom, alunos e alunas, infelizmente o nosso tempo já acabou, né? Teríamos aí muito mais questões para discutir e para explorar um pouco mais a professora Vanessa. Vamos deixar para um outro momento, né? Agradecemos aí a sua audiência, agradeço aí a professora Vanessa por ter nos brindado aí com o seu conhecimento, com a sua experiência, né, com as suas ideias, e a professora Tânia pela brilhante tradução que possibilitou que a gente pudesse conversar aí um pouco mais e aprender um pouco mais sobre Libras, né? Então queria que a professora Vanessa dissesse as suas palavras finais aí dessa nossa rádio web. Então, agradeço a participação de todos e obrigada pela audiência, e futuramente, quem sabe, a gente consiga ter mais contato. E, vamos lá praticando Libras sempre, porque é a língua do futuro, é a língua do presente e do futuro. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, professores. Muito obrigado, intérprete Tânia. Essa foi mais uma Rádio Web Tutoria. Agradecemos a participação dos professores e dos alunos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!